Em 1940, George Orwell escreveu: "Estamos quase certamente entrando em uma era de ditaduras totalitárias. Uma era em que a liberdade de pensamento será primeiro um pecado mortal e depois uma abstração sem sentido. O indivíduo autônomo será eliminado da existência." George Orwell, em seu livro Inside the Whale. Embora o romance distópico de George Orwell, 1984, seja uma obra de ficção, muitos dos elementos retratados nele refletem as realidades políticas de muitas nações, tanto passadas quanto presentes. Pelo menos 3/4 do que Orwell narra não são uma utopia negativa, mas história, disse Umberto Eco. Referindo-se ao tempo que passou em Belgrado sob o regime comunista, Lawrence Durrell escreveu: "Ler 1984 em um país comunista é realmente uma experiência, porque você pode ver tudo ao seu redor." Nesse vídeo, vamos explorar algumas das semelhanças entre os sistemas totalitários do século XX e o mundo retratado por Orwell em 1984. E ficará evidente que muitos desses traços totalitários estão ressurgindo no mundo moderno. Essa investigação será conduzida com o reconhecimento de que o totalitarismo depende do apoio em massa e, portanto, as sociedades contemporâneas precisam desesperadamente de mais pessoas retirando seu apoio a essa forma brutal de governo. Pouco depois da publicação de 1984, Orwell explicou: "A moral a ser extraída dessa perigosa situação de pesadelo é simples. Não permita que isso aconteça. Depende de você." O totalitarismo de Orwell é um sistema político no qual um aparato estatal centralizado tenta controlar virtualmente todos os aspectos da vida. Tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado, disse sucintamente o ditador italiano Mussolini. Embora o totalitarismo possa surgir sob o disfarce de várias ideologias políticas, no século XX foi o comunismo e o fascismo que forneceram o suporte ideológico para esse tipo de governo. O comunismo e o fascismo são frequentemente vistos como extremos opostos no espectro político, mas quando colocados em prática no século XX, ambos os sistemas exibem características de um Estado totalmente controlador e totalitário. Ambos utilizam a força e a propaganda para conquistar o poder, reprimir as liberdades econômicas e civis, sufocar a cultura, realizar vigilância em massa e aterrorizar os cidadãos, com ataques psicológicos, guerra e, eventualmente, prisões e assassinatos em massa. Orwell explicou, referindo-se à Rússia comunista de Stalin e à Alemanha nazista de Hitler. Os dois regimes, que começaram de lados opostos, estão rapidamente evoluindo para o mesmo sistema, uma forma de coletivismo oligárquico. Nos sistemas políticos do comunismo, do fascismo e, em 1984, o regime totalitário exerce um controle rígido sobre a população por meio do uso de medo fabricado. Líderes totalitários, sejam de direita ou de esquerda, sabem melhor do que ninguém como usar o medo. Eles prosperam no caos e na perplexidade. A estratégia do medo é uma de suas táticas mais valiosas. A vigilância constante de todos os cidadãos foi uma ferramenta adicional no arsenal do regime totalitário, retratado em 1984. A vigilância não apenas permitia um controle mais efetivo dos cidadãos, mas também alimentava uma paranoia que tornava menos provável que qualquer cidadão ousasse sair do padrão estabelecido. Essa vigilância era alcançada primeiramente através da tecnologia da teletela, instalada em todas as casas e nas ruas, como explicado por Orwell. A teletela recebia e transmitia simultaneamente. É claro que não havia como saber se você estava sendo observado em determinado momento. Era até concebível que eles estivessem observando todos o tempo todo. Mas, de qualquer forma, eles poderiam conectar seu fio sempre que quisessem. Você tinha que viver, vivia, por hábito, que se tornou instinto, na suposição de que cada som que você fazia era ouvido, e que, exceto na escuridão, cada movimento era examinado. Cada indivíduo observava todos os outros, e, por sua vez, era observado por todos os outros. Qualquer expressão inocente, uma declaração insignificante ou um olhar discreto de desaprovação, ao ser detectado na teletela, era denunciada à polícia do pensamento e tratada como um crime de pensamento ou um crime facial, uma evidência de deslealdade e de algo a ser escondido. É intolerável para nós que um pensamento errado exista em qualquer lugar do mundo,
por mais secreto e impotente que seja, explica O'Brien, personagem criado por Orwell. Na Rússia stalinista, Alexander Solzhenitsyn observou que nunca se podia ter certeza se os vizinhos, amigos, colegas de trabalho, o carteiro ou até mesmo a própria família denunciariam a um lapso de língua ou a uma crítica a Stalin ou ao comunismo, à polícia secreta. Pois se alguém fosse denunciado, seu destino geralmente estava selado. A polícia batia à porta no meio da noite e logo era proferida a sentença padrão, de 1-10, ou seja, 10 anos nos campos de trabalho escravo do Gulag. Essa forma de vigilância criou condições sociais em que a maioria dos cidadãos adotou a hipocrisia e a mentira como modo de vida, como explicou Solzhenitsyn em Arquipélago Gulag. A mentira permanente torna-se a única forma segura de existência. Cada movimento da língua pode ser ouvido por alguém, cada expressão facial observada por alguém. Portanto, toda palavra, se não precisa ser uma mentira direta, é, no entanto, obrigada a não contradizer a mentira geral e comum. Existe uma coleção de frases prontas, rótulos, uma seleção de mentiras prontas. Além do constante estado de medo, o totalitarismo também gera uma ampla confusão e desorientação mental entre os cidadãos, como explicou George Merleau em Rape of the Mind. Muitas vítimas do totalitarismo me disseram em entrevistas que a experiência mais perturbadora que enfrentaram foi a sensação de perda de lógica, o estado de confusão em que foram colocadas, o estado em que nada tinha qualquer validade. Elas simplesmente não sabiam o que era o quê. Em 1984, essa desorientação mental generalizada foi estimulada pela falsificação da história e pela negação do conceito de verdade. O Ministério da Verdade foi a instituição responsável por essa falsificação. Tudo se transformou em névoa. O passado foi apagado. O apagamento foi esquecido. A mentira virou verdade. Um dos motivos pelos quais os regimes totalitários tentam reescrever a história é para livrar a sociedade de qualquer referência do passado ou padrões de comparação que possam lembrar aos cidadãos que a vida era melhor antes do presente estéril e opressivo. Como disse Orwell em 1984, dentro de 20 anos, no máximo, a pergunta fundamental, a vida era melhor antes da revolução do que é agora? Deixará de ser feita de uma vez por todas. Outra razão para a falsificação da história pelos totalitários é garantir que não haja raízes históricas, às quais os cidadãos possam se ancorar em busca da verdade, sustento e força. No totalitarismo, é proibido qualquer informação histórica que contradiga a ideologia política vigente, assim como qualquer instituição, como uma religião, que ofereça ao indivíduo um refúgio da influência do Estado. Para condicionar os cidadãos a aceitar a opressão, o regime totalitário precisa controlar o passado, conforme Orwell descreveu. Todos os registros foram destruídos ou falsificados. Todos os livros foram reescritos. Todas as fotos foram repintadas. Todas as estátuas, ruas e edifícios foram renomeados. Todas as datas foram alteradas. E esse processo continua dia a dia e minuto a minuto. A história parou. Nada existe, exceto um presente sem fim, em que o partido sempre tem razão. Além de destruir ou falsificar o passado, a desorientação mental generalizada é cultivada pela destruição da crença na verdade. Isso é feito por meio de uma programação de guerra psicológica, com propaganda incessante e intencionalmente confusa, relatórios conflitantes e mentiras flagrantes, divulgadas em relatórios oficiais e nos meios de comunicação em massa a qualquer momento do dia. Como Orwell escreveu: precisa dos dogmas, porque precisa da absoluta obediência de seus súditos, mas não pode evitar as mudanças ditadas pelas necessidades da política de poder. No totalitarismo, contradições, hipocrisias e mentiras são a base da ideologia. A escravização do indivíduo é apresentada como sua libertação. Censurar informações é chamado de proteger a verdade. Destruir a cultura ou a economia é chamado de desenvolvimento. E a ocupação militar de outros países é rotulada como promoção da liberdade e da paz. Em 1984, os Ministérios da Paz, Verdade e Fartura desempenhavam papéis fundamentais. O Ministério da Paz iniciava guerras, o Ministério da Verdade fabricava propaganda, e o Ministério da Fartura criava escassez.
Nas palavras penduradas na imensa estrutura piramidal do Ministério da Verdade, lia-se: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. O objetivo desse programa de guerra psicológica abrangente era confundir a mente do cidadão comum. Através de contradições e mentiras constantes, vivendo em um mundo onde o preto pode ser branco amanhã e o clima de ontem pode ser alterado por decreto, o cidadão deixa de saber o que pensar ou como pensar. A distração entre verdade e falsidade perde o significado, e a crença na verdade objetiva desaparece, tornando o cidadão dependente das figuras de autoridade para alimentá-lo com ideias, mesmo que absurdas, desde que a classe política as considere verdadeiras. O oficial soviético Georgy Pyatakov explicou que o verdadeiro bolchevique estaria disposto a acreditar que o preto era branco e o branco era preto, se assim fosse exigido pelo partido. Segundo ele, não haveria nenhuma parte dele que não estivesse em harmonia com o partido, não pertencendo a outra entidade. No ensaio intitulado Totalitarismo e a Mentira, o filósofo Leszek Kolakowski, exilado da Polônia por suas críticas ao comunismo e ao marxismo, escreve: é isso que os regimes totalitários tentam incessantemente alcançar: pessoas cuja memória pessoal ou coletiva foi nacionalizada. Tornou-se propriedade do Estado, perfeitamente maleáveis, totalmente controláveis. Estão inteiramente à mercê de seus governantes. Foram privados de sua identidade. Eles são desamparados, incapazes de questionar qualquer coisa que lhes digam para acreditar. Eles nunca se revoltarão, nunca pensarão, nunca criarão. Eles foram transformados em objetos mortos. No livro 1984, o personagem principal, Winston, consegue durante a maior parte da narrativa manter-se psicologicamente distante do partido e de seu líder, Big Brother, apesar do medo generalizado e da desorientação mental ao seu redor. No entanto, após ser preso pela polícia do pensamento, é submetido à reeducação. Winston abdica de sua razão e consciência, passando a aceitar as mentiras. Ele se une ao culto totalitário e se torna mais um elemento do todo-poderoso Estado. Orwell escreve: ele não podia mais lutar contra o partido. Além disso, o partido estava certo. Era apenas uma questão de aprender a pensar como eles pensavam. O lápis parecia grosso e desajeitado em seus dedos. Ele começou a escrever os pensamentos que lhe ocorriam. Primeiro escreveu em letras maiúsculas, desajeitadas: liberdade é escravidão. E quase sem pausa escreveu abaixo: 2 e 2 fazem 5. A luta havia terminado. Ele havia alcançado a vitória sobre si mesmo. Ele amava o grande irmão. Alguns interpretam esse final como um sinal do pessimismo de Orwell, como uma indicação de que a humanidade está condenada ao futuro totalitário. No entanto, o objetivo de Orwell, ao escrever este livro, não era desanimar ou promover uma visão fatalista, mas sim alertar e despertar o maior número possível de pessoas para a ação. Orwell compreendia tão bem quanto qualquer um que, na batalha entre totalitarismo e liberdade, ninguém pode se dar ao luxo de ficar de fora. O destino de cada um de nós está em jogo. Não deixe isso acontecer. Depende de você.